O seu Sidney está aí, muito obrigado, bem-vindo, Sidney, muito obrigado pela presença. Agora estou até constrangido de ter que falar com o Sidney. Mas, Sidney, muito obrigado pela ajuda, pelo exemplo que está dando para a gente. Nós estamos falando agora que realmente nós temos que seguir o exemplo do Senhor. O Senhor te dedica de corpo e alma para que essa nossa estrela brilhe cada vez mais. E nós vamos conseguir. Pedra mole em água dura, tanto bate até que fura. Esse é o nosso lema. Vamos lá. E outros, estamos no mesmo barco. Todo mundo temos que ajudar. Uns remam, outros jogam fora a água. E assim nós vamos para. Bem, gente, enquanto chegam mais pessoas, nós vamos fazer o seguinte. Ah, eu vi ali nas reuniões anteriores em que o pessoal ainda se assustam com a que foi falado, explicado, e ainda estão voltando no mesmo ponto. Cadê a... De o silocimol que fica aquelas manchinhas escuras. Gente, deem graças a Deus que ficou as manchas no silocimol. Porque isso ali é o óxido de ferro que tem na água. Porque o nosso revestimento do silocimol é uma resina. Esta resina foi cientificamente estudada pela Timol. Ele não é um material paramagnético. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quem dos presentes sabe o que é material paramagnético? Levanta o positivo. Quem não sabe, baixa. Não? Tá. Então, quando a gente faz, eu gosto de falar isso ali quando a gente dá as aulas da faculdade, eu pego um pedaço de ímã, eu coloco numa folha de alumínio. O alumínio, ele não observa o alumínio, não, mas ele se torna um transmissor. Então, com o ímã aqui atrás, se a gente chega numa parte metálica, ele puxa, ele agarra. Tirando o ímã, ele não agarra mais. Então, é um metal paramagnético. E o nosso revestimento também é um metal paramagnético. Tem os ímãs aqui dentro, ele transmite o ímã para fora, mas ele não acumula o ímã. E também não é um metal ferruginoso. Isso aqui é uma resina, não ferruja de jeito nenhum. Ele é antioxidante. Então, o fato de ter essas manchinhas é o óxido de ferro que tem na água, em que ele é atraído pelo ímã, ele fica então no revestimento silocimol. Mas deem graças a Deus que ficou aqui. E se não ficasse aqui, ele iria no estômago, iria provocar então as úlceras e outros malefícios. Seria um veneno para nós. Mas por que ocasiona isso aqui? Vamos um pouquinho, vamos ver a origem. É um sinal de que o elemento filtrante ele já está vencido, nós temos que substituir. Na fábrica, ela recomenda para que a água seja utilizada a água da rede, porque é água filtrada. Muita gente usa a água do poço artesiano ou poços de superfície ou mesmo de fonte, mas não é filtrado. Então, é aconselhável de colocar um filtro, um elemento filtrante, antes de usar o solutimol. Porque senão vai ocorrer sempre isso ali, que a água sempre tem impurezas. Mas digamos que ele já esteja usando água da rede. Então, se está usando água da rede e tenha, digamos, o topo 4, o topo 5, se deixa mancha, é sinal que tem que trocar o elemento filtrante. E ali, então, vão me perguntar como é que tu pode eliminar essas manchas. É muito simples. É só pegar uma vasilhame, colocar o silocimol dentro e colocar uma solução com vinagre de álcool, que é incolor, ou vinagre de vinho, mas branco, não tinto, branco. Deixá-lo lá uma meia hora e depois, então, lavar direitinho com uma esponja, não a parte abrasiva, aquela mais simples. Se não sair, então ali nós podemos utilizar o creme dental. O creme dental, ele tem um abrasivo dentro, na composição do creme dental. Então, coloca o creme dental com um algodão ou um pano, a gente vai friccionando até tirar.
Se não quiser o creme dental, pode usar, então, o saponáceo, pode ser aquele em pó ou em pasta, ou líquido. Também, com pano, vai esfregando, vai tirando. Isso ali não é defeito do siloximol, é defeito da água que vem com o óxido de ferro. Também a gente ouve ainda pessoas reclamando que tem o verdezinho, que forma verde no siloximol e no ambiente. Dê graças a Deus. Se forma o verde, é bom sinal que a água é potável, água é viva. Mas como é que forma isso ali? Agora são outros 400, então vou explicar. A água potável, ela tem micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são microscópicos, a gente só enxerga com um telescópio, uma lente potente. Mas ela forma como um limo, mas é incolor. Isso ali é bom porque é água potável. Se não fosse potável, seria preto. Mas esse limo, quando ele recebe o raio, a influência da luz, ele poderá trocar de cor, ficar um marronzinho. Né? E se entrar, digamos, o raio solar, então ele cria clorofila e fica verde. Transforma aquele limo em algas. Não é prejudicial à saúde. A única coisa que poderá talvez tocar um pouquinho de gosto, mas não é prejudicial à saúde. Podem tomar. E vocês vão me perguntar como é que podemos eliminar isso ali. De duas maneiras. Quando a gente perceber que está formando aquele marronzinho, está na hora de fazer a higienização do equipamento. Nós temos que fazer essa higienização de preferência mensal, ou quando vocês perceberem que está começando a ficar o marronzinho, antes que fique verde. Isso ali é compromisso do usuário. Vocês poderão dizer, mas a siloximol não explicou. Talvez não tenha explicado. Por isso que nós recomendamos encarecidamente para todos os distribuidores que façam essa recomendação para o cliente, que dê essas dicas para não ficar surpreso. Outro detalhe muito importante e o pessoal não se dá conta. Quando a gente vende o top 4, o top 5, o top 5 já vem com o redutor de pressão, o top 4 não. Nós temos que colocar o redutor de pressão. Porque a pressão que vem da rede ou da caixa d'água do prédio, etc., é muito forte. Então, ele força demais a passagem de água no elemento filtrante. Ele não chega a filtrar bem a água. E outro inconveniente, ele poderá levar o carvão ativado para dentro do tanque. Então, é interessante nós colocarmos o redutor de pressão. Uma medida prática e uma medida ideal para que a água funcione e o equipamento também é regular o diminuidor de pressão com uma saída de 700 ml por minuto. Tem no regulador de pressão, isso aqui em cima, aqui tem uma cruzinha. Isso ali é onde você coloca uma chave Phillips, uma chave de fenda, ou até o cabo de uma colher. A gente afrouxando diminui a pressão, aumentando, aumenta a pressão. Então, regular para que dê 700 ml no minuto. Aí fica tudo certo. Porque senão poderá escurecer o tanque embaixo, que a pressão é muito forte, pode levar o carvão ativado para dentro. E já que nós estamos falando do top 4, gente, nós temos que dar uma orientação para os nossos distribuidores, que quando vende o top 4, falar para o cliente, se eles não querem instalar, falar para eles que eles entrem em contato com a fábrica, que tem o pós-venda, que eles orientam quanto à instalação do top 4. Mas é bom que o distribuidor faça esse trabalho. Faça esse trabalho de pegar o filtro e abrir o filtro. É interessante abrir o filtro, porque, veja, é testado na fábrica, até que chega no cliente, e tem muito transporte. E com o transporte, o carvão ativado, que está naqueles dois elementos, no tanque superior,
ele deixa cair o pó do carvão na boia que tem embaixo das duas velas, dos carvões ativados. Como que a boia, o elemento vedante da boia é um silicone, o carvão ativado ele fica preso no silicone e quando a boia, então, é acionada, que chega naquele carvão, ele não veda dar vazamento. Nós aconselhamos a todos os distribuidores que façam esse trabalho, que abram o elemento, o top 4, o top 5 também. Então, tirem as peças para fora, desmontem todo o filtro, principalmente a parte de cima, onde que tem os dois elementos filtrantes de carvão ativado. Tirem aquilo com todo cuidado, limpem as duas boias com cotonete, tira todo o carvão que tem dentro com o cotonete, embaixo de uma torneira e vão tirando, porque aquilo pode dar vazamento, tem que tirar tudo. Depois, peguem o carvão ativado, o filtro, agitem bastante para soltar todo o carvão, vão embaixo de uma torneira e tirem aquele pó que tem solto. E montem de novo. Um detalhe importante, quando vão montar, você tem que ter muito cuidado de deixar aquela parte, a boia, aquela parte móvel, que fique por centro. Não deixar por lá, se deixa no lado, encosta e dá vazamento. Então, apertar direitinho, só com a mão, não com chave. Porque se apertem demais, o que acontece? Aquele elemento vedante que tem, é de silicone, se a gente aperta demais, não, ele veda, ele tranca, não deixa passar água. Então, não deixa ele tranca a passagem da água. Então, apertar com a mão, suficiente, não com chave. Feito isso ali, limpem direitinho toda a superfície do tanque e montem. Muito cuidado, gente. Não montar. Não montar. Acontece muitas vezes de que, agora eu vou dar uma sugestão. Quando a gente aperta os parafusos, como é que o, o material é um tipo de um plástico? Se a gente aperta o parafuso demais, a gente espana o parafuso. E ali, qual é a tendência? Botar um parafuso mais grosso. Fica feio, modifica. Então, vou dar uma sugestão agora ali, da experiência que eu tive na automotiva, que também acontecia muitas vezes do parafuso espanar, e a gente, então, tinha que encontrar uma solução, porque trocar o parafuso fica feio. Então, eu utilizei, em vários pontos, uma chapinha de alumínio, cortei, vocês estão enxergando? Estão enxergando aqui, ó? Uma chapinha de alumínio. Eu dobrei a chapinha de alumínio, veja aqui, ó, um L, tá vendo? Um L. A gente, então, introduz naquele furo que espanou e se coloca o parafuso de novo. O parafuso, então, ele vai encostar na chapa de alumínio e como que a chapa de alumínio é mais dura, ela vai trabalhar na parte de cima e ele vai afirmar o parafuso. Se vier a espanar, coloque mais um. Se espana de novo, coloca mais uma chapinha. Aí então vai trabalhar na chapinha, não tem mais perigo. Não precisa trocar o filtro por causa disso ali. Gente, nós temos que ter muito cuidado em devolver as peças para a fábrica, porque a fábrica tem prejuízo com isso. Ela não pode revender de novo essas peças. Ela vai ter que pôr uma peça nova. E isso, para nós, é um prejuízo. É um prejuízo, porque com isso eles vão ter que aumentar o produto para poder compensar essas faltas, essas devoluções. Mas faça isso dos parafusos, dos parafusos, que é uma maravilha. Essa informação, essa dica é gratuita, tá? Não é cobrada, tá? É gratuita. Pode fazer isso ali, que é muito bom, mas resolve o problema. Resolve o problema. Então, faça desmontagem e montagem do filtro. Vocês não se incomodam mais. E aconselhe para as pessoas que não querem colocar o redutor de pressão. Teve dois clientes que não quiseram colocar. Então, o que eu fiz para eles? Eu fiz o seguinte, montei tudo direitinho, fiz um vídeo, entreguei o filtro e disse, bom, é aconselhável o senhor colocar o elemento filtrante, porque aqui, aliás, o redutor de pressão, porque se der algum problema, agora está funcionando tudo direitinho, foi até medido o pH e tudo direitinho. Então está funcionando.
qualquer coisa que der daqui para frente, se não tiver o redutor de pressão, não tem garantia. Agora, a escolha é de vocês. Estão avisados. E está aqui, está documentado. Vale isso como documento. É uma maneira para a gente, não é pressionar, orientar. Orientar. Quando vão medir o pH do top 5, preste bem atenção, gente. Isso é uma dica muito importante. Se vocês medirem o pH da água normal, vai ser 1 pH. Se vocês medirem da água gelada, água fria, vai ser outro. Por quê? Porque no tanque da água fria tem umas pedras vulcânicas que aumentam o pH. Na água normal, ele tem só a água do tanque de cima. Tem um mineralizador. Mas só que tem um detalhe importante, isso ali é bom que o distribuidor saiba, mas o cliente não precisa saber. Devido ao carvão ativado, que tem dois elementos filtrantes em cima, o carvão ativado ele é ácido. Então, o que ele faz? Quando tem aquele mineralizador no centro, que é colocado ali, que ele aumenta os minerais da água, inclusive o pH. Mas devido à acidez do carvão, baixa. Então, por isso que dá a diferença do pH da água normal com a água gelada. É bom de pegar água gelada que o pH fica mais alto. Mas o seu Gustavo estaria lá para... Muito obrigado, seu Gustavo. Agora eu vou gaguejar, desculpa. Muito obrigado, Gustavo. Por falar em Gustavo, ontem eu gostei da recepção que o pessoal deu para o seu Gustavo. O apelo que eles fizeram, e vou fazer o apelo agora. Não nos abandone, fica conosco. Fica conosco, nós precisamos dessa orientação. Isso é importante para nós. Fiquem. Mas muito obrigado por estar aqui. Estou segurando a mão, viu? De todos vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por termos nunca largado a nossa mão. Isso é muito importante. Bem, gente, o que eu queria dizer, então, do elemento filtrante, eu creio que foi o suficiente. São essas informações são muito boas, é bom da gente levar à frente. Mas, principalmente, gente, dessa chapinha. Isso aqui vocês conseguem no funileiro, ou o pessoal que trabalha com alumínio, pega uma tirinha, isso ali, segura em casa. Isso é bom, é bom. Isso resolve muitos problemas da gente. Bem, nós tínhamos também pensado, e eu acho que eu vou aproveitar e vou falar. Muitas perguntas eles fazem para a gente, se uma pessoa que sofre, digamos, um transplante, se ele pode usar a água magnetizada. Não só pode, como ele deve. É muito bom e faz muito bem. Ali o outro então pergunta, mas eu tenho meu irmão que está com marca-passo, ele pode beber essa água? Não só pode, como ele deve. A única coisa que não se pode deixar é que ele pegue o silicimol na mão, por causa dos ímãs que tem, pode afetar o marca-passo. Mas a água pode tomar à vontade. Porque nós falamos que é água magnetizada. Na realidade, é só um nome que nós estamos dando para ela, mas a água não fica imantada. Ela apenas o seguinte, ela sofre a ação da indução magnética para poder fazer a dissociação das moléculas. Mas a água em si, ela não pode carregar de ímã, porque ela é também um metal paramagnético. Ela leva a indução, mas não leva adiante. Mas tem um detalhe também muito importante que a gente não se dá conta. Eu não gostaria de falar, mas eu vou falar. Do tipo de água que nós usamos. Ali o pessoal pergunta, mas podemos usar água da chuva? E eu digo, não. Podemos usar água da chuva para fazer alimento? Eu digo, não. E vocês vão perguntar, por quê? Porque não tem sais minerais. E ali, então, eu digo para vocês já viram cluster, os cachos formados com água da chuva? Não. Por quê? Porque não tem sais minerais. Então, gente, veja ali,
o que faz a formação dos clústeres, dos cachos, são justamente os sais minerais que eles não querem ficar sozinhos. A tendência deles é se agruparem. Então, ele puxa as outras moléculas junto até que formam aquele grupo, aquele cacho, aquela bola, que então são os chamados de clúster. Mas é atraído pelos sais minerais. E um detalhe, como nós precisamos de sais minerais, então nós temos que pegar água da terra. E quanto mais profunda a água, mais sais minerais tem. Por um lado, é prejudicial, e, por outro lado, é benéfico. Por que é benéfico? Porque quanto mais sais minerais tem, mais íons de hidrogênio nós vamos ter, mais benefício nós vamos ter adiante. Mas o fato de ter essa grande quantidade de sais minerais é prejudicial para a saúde? Não, é benéfico. Porque tem um detalhe, no momento em que a água passa pelo silocimol e o topo-H+, que leva aquela indução magnética, também leva o bombardeio do infravermelho longo. O infravermelho longo ali, ele tem 3 funções. A primeira função é repor o sol na água que desde o tratamento, desde lá da ETA, a estação de tratamento de água, até chegar na nossa casa, não apanhou mais sol, não teve mais contato com oxigênio. A água ficou parada praticamente. É ali onde que os sais minerais, então, eles se agruparam e formaram os clústeres, os cachos. Mas quando leva a indução magnética e mais o bombardeio do infravermelho, ele separa as moléculas d'água e outro benefício do infravermelho, ele divide os sais minerais microscopicamente, deixa fininho, entra em qualquer orifício da membrana da célula. Então, é um benefício total e também aumenta bastante os nossos íons de hidrogênio. Daqui a pouco nós vamos voltar de novo no infravermelho. Mas, então, é isso ali, gente. É importante de nós falarmos para o cliente que é só a Timol que tem isso aqui, tá? Só a Timol que tem isso aqui. Bem, outra pergunta que eles fazem seguidamente, e a gente muitas vezes não responde, usa saia justa. E quando a gente usa a saia justa, praticamente a gente perdeu o cliente porque não respondeu aquilo que ele quer saber. Eles perguntam, para depressão, como é que uma água pode resolver para depressão? Nós falamos agora o porquê, só que a gente não se deu conta. O que é a depressão? A depressão é o seguinte, de um ponto de vista cerebral, ficamos desprovidos de quando o corpo para de produzir os neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Ou seja, essas substâncias são responsáveis por transmitir o sentimento de alegria e de bem-estar. Então, se o nosso organismo não transmite esses benefícios, é porque a água não é boa. Então, se nós não tomamos uma água magnetizada, a nossa célula, aqueles clústeres não chegam a entrar nas membranas da célula. Não deixa, a água fica pesada, grossa, dura. Então, a nossa célula fica desnutrida, fica toxinas dentro, fica o monóxido de carbono na célula. E com isto, a nossa imunidade cai. Caindo a imunidade, abre as portas para a depressão. Se nós tomarmos a água magneticamente modificada, dificilmente a gente tem depressão, porque no que a gente ingere essa água, ela vai na célula, expulsa todas as toxinas que tem, nutre a célula, fortalece e deixa e aumenta a imunidade do corpo, porque fortalece a célula e como que ela recebe
um teor de oxigênio maior e também aumenta o nosso pH do sangue, o nosso corpo fica mais imune. Tendo o nosso corpo mais imune, aumenta a nossa resistência, a nossa imunidade, automaticamente expulsa a nossa depressão. Não precisa de remédio. A água já é o suficiente. Então, a nossa água é um santo remédio para a depressão. E ali, então, nos poderão dizer o seguinte, mas como é que a água pode fazer uma situação dessa? Por exemplo, como é que pode aliviar a fibromialgia? A água. Nós falamos há pouco, só que talvez a gente não se deu conta. Por isso que eu digo para vocês, gente, estudem a hidrólise, mas a fundo. Estudem a hidrólise a fundo. Ajuda muito para a gente evitar de vestir uma saia justa. O que faz a água para eliminar a fibromialgia? Vocês se recordam há pouco que eu falei que o infravermelho tem 3 funções na água, que é justamente a repor o sol, para quebrar os sais minerais microscopicamente, e a outra função, que não foi falado naquela hora de propósito, para falar agora, ela fica na água. E o infravermelho, ele é anti-inflamatório por essência. Então, quando nós bebemos essa água, se tiver uma célula nossa inflamada, quando chega essa água com os íons, não é isso? Com o infravermelho, ele elimina essa inflamação. Eliminando a inflamação, a dor desaparece. Só bebendo água. Mas é justamente o infravermelho que faz esse benefício para a gente. São pequenas coisas que é bom de saber. É evidente que a pessoa diz assim, não, mas a hidrólise não ajuda para vender. Mas evita a gente usar uma saia justa. O importante é isso ali. Quando o cliente, digamos que eu chego para... Eu vou falar com uma pessoa de casa para não incomodar os visitantes que são muito queridos. Eu vou vender um produto para o Ivanir. O Ivanir me faz uma pergunta, mas como é que isso funciona? Eu digo, isso disseram que é isso ali. Quando eu digo isso ali, eu posso dizer tchau, Ivanir, e nunca mais vai me atender, porque não dei uma resposta consistente para ele. Agora, se eu disser para ele como funciona e o que ele faz, ele vai ficar, ele não me faz mais perguntas, porque eu vou ter resposta para ele. Então, a maneira para a gente se sair, estudem a hidrólise, que é muito importante, mas muito importante mesmo. Bem, o que eu queria falar para vocês, então, seria desses pontos. Agora eu vou, por favor, volto a dizer, nós não queremos reinventar a roda. Nós só vamos orientar, alinhá-la, orientar bem o uso dela e lubrificá-la para que nós podamos rodar melhor. Então, eu gostaria, se alguém tiver algum assunto que a gente puder esclarecer, faça, por favor. Se fizer uma pergunta que eu não souber a resposta, eu vou pedir auxílio da plateia. Se eles também não derem a resposta, eu assumo um compromisso com vocês de que nós vamos à procura de uma resposta e oportunamente nós a daremos. Antes, porém, de abrir, eu vou dar mais um recadozinho, uma informação, de que me foi dada essa informação já faz muito tempo. Deve ter sido ali no ano 2015, por lá, para um cidadão em que veio fazer uma apresentação para nós. E com o exemplo que ele deu, ficou marcado de tal forma que eu não esqueci mais e eu estou usando até hoje. É o fato do diabetes. Diabetes, antigamente, era só para as pessoas de cabelo branco que tinham. Não é que eu quero dizer idoso, né? Só cabelos brancos, não? Hoje, nós temos criança com diabetes, gente. Isso ali, vocês sabem quais os motivos que dá isso ali, né? Essa porcaria desse refrigerante e outros cuidados, etc, e tal, etc, tal. Mas a gente fala de que com a água magnetizante pode conviver com o diabetes.
E o pessoal pergunta, mas como assim? Se com remédio não resolve, como é que a água vai resolver? Então, agora vem aquele exemplo que o cidadão deu naquela época, eu vou pedir licença para dar para vocês. Que isso ali eu acho que é muito importante. Naquela época, ele me disse o seguinte, veja, vamos fazer de conta que o nosso braço seja o pâncreas. E qual é a função do pâncreas? Entre outras, tem várias funções o pâncreas. Mas ele produz a autoinsulina, que a autoinsulina, ele combate o açúcar que tem no sangue. Porque o açúcar no sangue, o excesso de açúcar no sangue é onde que produz o diabetes. Então, a autoinsulina produzida pelo pâncreas controla o açúcar no sangue. Mas devido aos radicais livres, defeituosos, que eles querem se completar, e eles vão então na célula boa, extrai o elétron da célula, ele se completa, fica feliz da vida, pulando carnaval e tudo. A célula morta, sem o elétron, ela vai condenada à morte precoce. Não dá tempo para ela fazer, preparar a substituta. Então, aí o pâncreas diminui a produção da insulina. E automaticamente, com isso, vai aumentar o açúcar no sangue, é onde que se instala o diabetes. Então, o responsável disso ali, do diabetes, são justamente os radicais livres defeituosos. Mas como que nós temos a nossa água modificada magneticamente e ela elimina os radicais livres defeituosos, então, como que os radicais livres já não chegam mais para atingir as células novas que estão vindo, as células novas, elas crescem e já começam a produzir autoinsulina. Manda essa autoinsulina para o sangue e está diminuindo o açúcar no sangue. E automaticamente o nível de diabetes cai. Então, esse exemplo aqui que nos deu o nosso inesquecível e muito amado, e sempre disposto, e sempre com o coração aberto, e não só uma mão, só ele dá as duas mãos para nós, é o nosso Gustavo. Ele nos deu isso em 2015, e fiquei gravado. Por isso que ele merece realmente o nosso cumprimento. Eu acho que é uma explicação muito boa, prática, fácil da gente explicar para o cliente. Bom, com isso, então, vamos abrir a alguma possível pergunta do pessoal. Fiquem à vontade. Se eu sei, respondo. Se eu não sei, pergunto para quem sabe. E se não, nós procuramos uma solução. À disposição, gente. Por favor, quem quiser, levanta a mão e nós já vamos abrir o som. Irene, por favor, poderia abrir para nós o Ivani, o microfone de Isso. Bem, então, sim? Então, seu Francisco, hoje mesmo eu fiz uma demonstração e na ficha de pesquisa a cliente não tinha nada, né? Sim. Aí eu fiz a demonstração da água, preparei a água para ela experimentar, tomou a água, quando foi agora de tarde, me mandou um áudio perguntando, Irene, eu estou sentindo enjoo, meu netinho tomou água, está sentindo enjoo, é normal isso? Eu respondi, é normal, nós chamamos isso de efeito curativo, tá certo? Tá certo, tá certo. Então, Tá a pessoa não tinha nada, sim. mas está limpando, né? Com certeza ela tinha alguma coisa para limpar. Está limpando. As pessoas escondem na hora da pesquisa, eles escondem, não tem nada. Mas ela sentiu o efeito, sentiu o enjoo, e é porque ela tem alguma coisa para limpar, né? Tá certo. Isso ali foi bem oportuno na tua colocação, Irene, porque é interessante quando nós vendermos para o cliente, principalmente a primeira venda, de informá-lo de que o uso do silosimol Topagá+, vai alterar um pouco, principalmente a cor da urina e o cheiro da urina. Vai ficar mais carregado, um cheiro mais forte, é que ele está limpando os rins todo, está limpando. Também, nas fezes, elas ficam mais escuras, até um odor mais forte.
pode, para uns, pode afrouxar e outros pode endurecer, mas que continue tomando água. Isso ali, sinal que está mexendo, e isso é muito importante. Aos poucos, isso vai ser eliminado. Mas foi muito oportuna, Toy. Isso ali foi justamente o efeito curativo, tá? Obrigada. Mais alguém? Eu posso falar, por favor? Sim. Sim. Então, assim, eu estou começando agora, né, aqui, e eu até passei um susto, porque logo que eu comecei a usar água mineralizada e eu senti muito bem, eu já peguei e queria que outras pessoas usassem, porque a gente fica muito maravilhado. E eu estava fazendo um curso em São Paulo e eu levei 2 combos mini com a Squeeze para 2 amigas que estavam fazendo o curso comigo. E aí nós ficamos 4 dias lá em São Paulo. E uma delas começou a usar e dar uma sudorese tão grande que ela transpirava, ela falava, Márcia, o que está acontecendo comigo? E a gente ficou junto muito tempo, 10 horas no curso e daí no hotel. E ela falou assim, o meu xixi está muito estranho, meu xixi está quase grosso. E eu quase me apavorei. Quase me apavorei porque eu não sabia nem onde eu ia perguntar, porque eu não podia sair de onde eu estava. Eu falei, você se acalma. Com certeza, o teu corpo... Mas eu falei com uma firmeza. Sim. Eu falei assim, com certeza o teu corpo está recebendo uma purificação através dessa água. Você fica tranquila aí. E aguentei ali firme. Aí ela foi melhorando, no 3º dia ela já estava assim mais tranquila, mais firme, né? Mas eu passei um medo. Quase falei para ela parar de usar água. Daí eu vim embora. E sábado, isso eu tô falando, gente, é 3 de dezembro, 2 e 3 de dezembro, que eu estava em São Paulo. Sábado, ela mandou uma mensagem para mim, agradecendo pela porque ela tinha pedras na vesícula e os exames para fazer a cirurgia e simplesmente não precisa fazer mais a cirurgia. Aí eu pedi para ela, por favor, gravar um vídeo. E ela falou assim, eu tenho certeza que é essa água que mudou a minha vida. Porque ela enxugou, sabe quando você tem retenção de líquido? Ela enxugou o corpo. Então, eu passei um apuro, mas como eu li um pouco, porque eu não tinha lido ainda bastante, né? Sobre as propriedades da água, eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu falei com muita firmeza. Então, eu estou muito agradecida. A minha dúvida é, eu tenho uma amiga que a mãe dela, hoje eu conversei bastante com ela, e não houve o que convencesse. Minha amiga a mãe dela tem marca-passo e tem uma válvula no coração. E aí ela falou que a mãe dela não pode tomar nada disso, porque inclusive a mãe dela não pode comer nada, nem comida verde a mãe dela pode comer. Eles estão de um jeito que já fez várias cirurgias nela, e ela, cada 15 dias, tem que reprisar todos os exames. Graças a Deus que eles moram na região metropolitana de Curitiba, que lá tem a Angelina Caron, que é referência internacional. Mas eu fecho os olhos, gente, e eu tomo essa água, porque eu tenho uma amputação de perna, uso uma perna mecânica e a outra perna toda arrebentada da fratura. De enxerto de osso, platina e tudo que agora tirou, e as minhas pernas não incham mais. Eu trabalho 10 horas sentada, minha perna não incha mais. Eu viajei 15 horas sentada no ônibus, minhas pernas não incham mais. Aí eu me lembro dessa minha amiga, eu falo, meu Deus, ela tem que tomar essa água, né? Para parar de inchar. Então, como é que eu vou ter essa certeza? Ela falou assim, Márcia, eu tenho que perguntar para o médico. Onde que eu consigo essa certeza de que essa água... Eu sei que os aparelhos, ela não pode, né? Ficar perto dela. Mas, meu Deus, ela pode pegar essa água e pôr num copo para tomar? Não pode? Sim, sim. Quanto ao fato de dar sudorese, ela tinha muitos radicais livres defeituosos no organismo. Quando a gente toma essa água, então ele elimina os radicais livres e essa água não é absorvida pelo corpo, ela é eliminada imediatamente pela porosidade da pele em forma de suor, pela urina, pelas fezes. Então, está simplesmente limpando o organismo. Então, seu Francisco, não sei se eu estou errada agora, deixa eu tentar, porque como eu sou professora, eu sou assim, o senhor fala para mim, aí eu tenho que imediatamente tentar explicar o que eu entendi, para eu poder entender, porque eu quero saber tudo. Mas é bom. Estou muito agradecida ao senhor por se dispor a estar aqui. Tá. Então, eu posso pensar que o efeito dessa água no meu corpo, porque é assim que eu sinto, é como se fosse uma esponja que ele vem limpando
e absorvendo tudo isso, a própria água, e ela vai retirar, é isso? Então, o que a esponja faz? A esponja, quando eu estou muito suja, eu passo na pele, ela tira, absorve e joga fora. Isso. Tá bom essa explicação? Então, onde que o senhor mora, seu Francisco? em Caxias do Sul. Onde que o senhor mora? Em Caxias do Sul. Ai, Jesus, é muito longe para eu ir incomodar o senhor ficar o dia inteiro. Não tem problema, estamos ali. Mas isso ali é um fato positivo da gente mostrar para o pessoal de que realmente faz efeito. E também a água, no caso, nós temos uma saída, digamos, eu fiz primeiro, usei o Ivanil de cobaia, eu vou de novo. Nós vendemos para ele, digamos, um combo, e na semana, ele tinha problema de refluxo, na semana seguinte, então, eu liguei, daí, Ivan, tudo bem? Ah, tá, tudo bem, tá tudo bem. Tá tomando muita água? Tô sim, só que o meu refluxo continua. Se a pessoa toma água e o refluxo ainda continua, é uma interrogação para nós, né? Então, nós não podemos perder a calma. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele realmente está tomando água. Ele pode ter duas situações, tá? Duas situações. A primeira, que ele não toma toda a água, mas a gente pergunta, Ivanir, quanta água está tomando? Oh, toma muito água, toma bastante, bastante, mas não me diz quanto toma. E a gente quer saber quanto ele está tomando. Qual é a forma que nós podemos perguntar para ele sem ofendê-lo? Uma maneira bem fácil, ele não vai cair fora dessa cilada. Eu digo, Ivanir, diga uma coisa, quantas vezes tu vai no banheiro por dia? Ah, vou umas 2, 3 vezes. Ele se entregou, não está tomando água, porque quem toma água vai mais do que 3 vezes por dia ao banheiro. Sim. Não é isso? É verdade. Então, tem uma pergunta aqui agora, seu Francisco. Essa minha amiga, e eu tô assim, eu quero levar água lá para ela tem 2 filhos gêmeos, e eles têm um problema, eu não sei qual que é, eles estão quase cegos, 100%. E ela tem a água, e ela toma água, vou ler aqui, ó. Filtro de barro com vela de prata coloidal e carvão reativado. Então, só com esse aqui, eles já sentem muita diferença na água. Mas ela está super interessada. Por que eu fiz? Sabe aquela live de 7h30 ontem que nós assistimos? Eu passei o link para ela e ela assistiu. Ela está desesperada pelo produto. Né? E daí ela falou assim, que ela gosta demais desse filtro de barro dela, que era o sonho. Então, é um filtro de barro com vela de prata, coloidal e carvão reativado. Pode simplesmente colocar os combos ali? Pode. Pode e deve. Joia. Pode e deve, tá? Pode e deve. Tá? Alguma pergunta a mais, gente? Senhor Francisco? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Estamos aí, tá? Parabéns, Márcia. Não é que eu queira ser, eu não quero ser que nem Ivanir, mas estamos aí, tá? Temos que se dar as mãos. Vamos lá. Sim, Tatiana, por favor. Tá, eu presenteei uma cliente com o Combo Mini. Sim. E ela está tomando há 15 dias, 10 dias. Toma em torno de 3 litros a 4 litros de água. E ela tem tendinopatite, eu acho que é essa a doença. Então, ela está sentindo dores da cintura para baixo, dores intensas todos os dias. Ela tem várias doenças, várias patologias, mas ela disse que está sentindo muitas dores, né? Ela falou, Tati, está acontecendo algo no meu organismo, realmente, porque muito tempo que eu não senti essas dores da cintura para baixo. Tem dia que eu não consigo nem andar. Porém, tem dias que eu estou muito bem, mas só que as outras patologias não sente mais dor de cabeça intensa. Ela tomava aí remédio para ansiedade, já tirou o remédio da ansiedade, está super calma. Mas em relação a essas dores, o que o senhor nos diz? Bem, o fato de sentir dores abdominais, isso ali pode ser, digamos, uma limpeza que a água esteja fazendo no intestino. Aí nós Na verdade, não é abdominal. Ela está sentindo as dores da cintura para baixo, pernas, porque a tendiopatia... eu creio que é essa palavra. Ela diz que é uma inflamação nos tendões.
ela tinha essas dores antes, né? Mas ela estava tomando medicamento para essas dores. Aí, ao uso da água, ela falou, não, eu vou dar um tempo e vou deixar a água limpar. E ela está sentindo as dores. Então, voltando no intestino, ele vai ajudar para limpar o intestino. Poderá sentir umas dores. Também, na corrente sanguínea, como que hoje nós temos um bombardeio na mídia escrita, falada, televisada, de que tudo é enriquecido com cálcio. Veja ali, magnésio, não, leite enriquecido com cálcio, todo enriquecido com cálcio, Nescau enriquecido com cálcio. A mãe do sarampo é enriquecido com cálcio, mas não fala em magnésio, não fala em vitamina D, só no cálcio. Tomando esse cálcio, então, se tiver vitamina D, ele vai para o sangue. Mas se não tiver vitamina D, ele pode ir para o sangue, mas ali é que está o perigo, ele deixa calcificações. Tomando a nossa água, por causa do hidroximagnésio, ele vai limpando. Se tiver calcificações, ele vai tirando, mas lentamente. Então, o fato de tirar essas impurezas pode afetar surgir alguma dorzinha. Isso é normal, é temporário, mas depois para. Mas isso é muito importante. Quanto aos cálculos renais, nós temos dois tipos de cálculo renal. Nós temos o pior de todos, é aquele produzido pelo ácido úrico. E os outros é produzido pelos sais minerais. Mas nós tomando essa água, por causa do magnésio, o magnésio não deixa mais formar os cálculos renais. Também não deixa mais formar as calcificações nas artérias. Pelo contrário, vai limpando as artérias. E nos cálculos renais, geralmente esses cálculos renais são pontiagudos. A primeira coisa que eles fazem ele vai tirando as pontas do cálculo renal. Ele deixa ele praticamente liso, redondo, e ali ele pode passar pelo canal sem dores. Então a gente expele o cálculo sem produzir as dores, sem afetar o cálculo, no caso, o ambiente onde ele passa. Mas as dores, muitas vezes, é fruto da melhora, é o início da melhora. Foi claro? Alguma dúvida? Olá, boa noite. Boa noite. Andreina, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Obrigada, senhor Francisco. É um prazer, viu? O senhor é maravilhoso, viu? A gente aprende muito. Olha que me convence. Olha que me convence. O velho convencido é fogo. Eu queria só assim, dar uma contribuição, se me permitirem, né? Assim, porque eu tinha fibromialgia e com 3 dias tomando essa água, eu tive um resultado maravilhoso, que eu tinha 15 pontos de dor, tomava 5 medicamentos controlados, eu já estava tomando Tramal e, inclusive, morfina para dor. Né? Eu sentia muitas dores mesmo. E com 3 dias eu tomando essa água, eu não senti mais dor. Então, algumas pessoas, até para quem eu falo e tal, e que tem a mesma patologia que eu tenho, mas que está controlada, né? Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois essa água maravilhosa, é o seguinte, é que, em primeiro lugar, quando eu conheci, me falaram, ó, toma, se possível, em jejum e natural. Eu aderi isso e até hoje eu não tomo água gelada. Para mim, isso é uma das coisas que ajudam a acelerar, né, essa questão de limpeza, desintoxicação, de regulação, radicais livres, né? E ajuda muito a melhorar. E, inclusive, assim, tem pessoas que tomam a água, mas, por exemplo, tomam muito refrigerante, né? Não deixa o refrigerante de lado, então acaba que se intoxica novamente, né, seu Francisco? Sim. Tem que haver realmente um equilíbrio aí, né? Sim. Então, eu já acompanhei uma colega, inclusive, que ela disse, mas tu em 3 dias
não sentiu mais nada. Eu já estou tomando há 7 meses e melhorou um pouquinho. E aí eu perguntei, mas como é que você toma? Ela, quando saía de casa, não levava a garrafinha, trabalhava plantões e não levava, que ela dizia que achava ruim carregar e tinha medo de esquecer. Eu digo, amiga, então você acabou de dizer o porquê que você não teve e não tem resultado tão rápido, né? Então, assim, às vezes, quando a gente vai investigar, né, o nosso cliente, procurar saber direitinho como ele faz o uso e tal, a gente acaba descobrindo porque algumas pessoas não têm um resultado tão rápido. E também depende de cada pessoa, né? Porque às vezes tem pessoas que se absidificaram e se intoxicaram a vida inteira e quer que em uma semana tomando água não sinta mais nada. A gente tem que colocar para essas pessoas, né, que tem que haver paciência, tem que ter realmente aquele compromisso de fazer as coisas certinhas, né, para que elas tenham realmente o resultado, né? Então é isso, tá? Eu só queria agradecer, estou amando, tá? Obrigadão mesmo pela oportunidade. De um corpo e outro tem muita diferença, mas o importante para nós não é pegar, digamos assim, os 2 litros de água e tomar de uma vez só, não vai fazer efeito nenhum. Então, é tomar pausadamente, mas constante, né? Bem espaçadamente, tomar essa água em pequenas quantidades. Quanto mais dividido, melhor. Não se diz tomar em gotículas, mas dividir direitinho. E tem que ser o dia todo, por causa que a água, ela faz o trabalho logo e depois fica vago. Então, tem que dar continuidade a ingerir água. Pequenas quantidades, mas sempre, contínuo. O fato de um organismo e outro tem muita diferença. Uns recebem o benefício logo, outros demoram um pouquinho. Mas o importante é não desanimar, é continuar. Olá, Montemaggiore. Oi, mestre, tudo bem? Ótima noite, professor. Como é que está você? Tudo que felicidade bem. poder estar participando. E agora melhor ainda com a presença do senhor. Desse enriquecimento de conhecimentos aí. Aprendi algumas coisas hoje aqui. Né? Estamos completando 10 anos de Timol e muita coisa para aprender. E ainda, né? É muito importante salientar, dentro do que você nos informou ali, sobre a questão do ácido úrico, etc., eu tenho um testemunho particular meu, que é muito importante que as pessoas saibam que cada organismo responde a seu tempo. Exato. E a ingestão correta da água. Nós temos um vídeo aí do nosso diamante Sidney, que explica lá como você deve estar ingerindo a água corretamente, uma quantidade adequada, né? Tornar hábito tomar água, porque a hidratação perfeita é que faz as devidas correções do nosso organismo. Eu tenho um caso particular que eu tinha gota, o meu caso já não era mais ácido úrico, era gota. Inclusive, a última crise me deixou uma sequela aqui, ó, não sei se dá para ver, sim, mas eu fiquei com um caroço aqui na mão. Foi a última crise de gota em 2010, quando eu conheci o Silosimol. E, a partir daí, não mais tive nenhuma crise, não mais tive nenhuma pedra no rim, porque você falou uma coisa muito importante. A água, uma vez agindo no organismo, nesses cálculos renais, você pode estar expelindo até sem perceber. Exato. Né? Os cálculos renais, porque quando não existe nenhuma... Quando existe uma consistência normal dos cálculos renais, a dor é terrível. Né? Sai como rasgando o canal e é muito complicado. Mas eu, desde 2010, desde que comecei a utilizar o Silosimol, não tenho nenhum problema mais de ácido úrico. Inclusive, meus médicos ficam muito bravos, porque quem me conhece, o Gustavo está aí? Tá. Gustavo, Sidney, sabem que eu sou meio fã de comer. E eu gosto de comida pesada, de comida nordestina, de mocotó, esse negócio todo. E eu não podia nem passar perto de um prato de feijão.
por conta da água magnetizada. Essa semana agora eu fiz um caldo de mocotó ali, ainda tem um pouquinho. E não tenho mais nenhuma sequela, nenhum aviso, mas ao contrário. O último exame que eu fiz mês passado, meu ácido úrico é na faixa de 5, 5,2, quando o máximo é 7,7. E eu nunca, de 10 anos para cá, não tive mais nenhuma consequência de ácido úrico, ao contrário, né? Houve uma redução e uma manutenção. Então, o que você falou aí é uma coisa muito correta. Que maravilha. Muito correta, e é bom que a gente saiba disso e que a gente tenha certeza absoluta de que age não só num caso ou no outro, mas em todos os casos, porque está mais do que claro, né? A medicina conclui que todas as doenças, todas as patologias são provenientes da acidez orgânica. Uma vez você eliminando essa condição, né, no seu organismo, no seu corpo, não existe espaço mais para a ação dos vírus, bactérias, fungos e etc. Mas parabéns mesmo pela tua explanação aí, pelo teu tira-dúvida, está sendo muito legal. E eu não perco mais nenhuma, viu? Eu tive meio ausente aí na correria, mas não perco mais nenhuma, não. O Gustavo também está sumido, eu não vejo mais o Gustavo. Saudade, meu irmão. O Sidney eu estou sempre conversando aqui, mas o Gustavão... o Gustavo é o apelido dele, é o Neymar da Timol, né? Esse cara não pode ficar ausente, que a gente sente falta. Valeu, forte abraço a todos aí, sucesso. Nós não podemos tirar o... Francisco, Sim. seu Francisco, Sim. tem outro gaúcho também aí, que é o Pedrolino, que é da minha rede. O Pedrolino, assim, está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu quero aqui elogiar o Pedrolino na frente de vocês, que o Pedrolino entendeu o projeto na mesma linha que eu entendi, e eu tenho assim, muita honra tê-lo na minha rede. Ele está aqui presente também, aprendendo, Ótimo. Graças a Deus. Ótimo, muito prazer em poder estar aqui, Pedrolino. Fica bem à vontade, tá? Bem à vontade. Seu Francisco? Sim. É a Loreni. Oi. Seu Francisco, eu tenho uma cliente que ela já faz 8 meses que ela está tomando a água, e ela tinha uma doença, não sei se alguém aí já encontrou algum cliente com o mesmo problema, neuropatia. Ela disse que há muitos anos já ela trata isso, e ela começou a tratar de outras formas com os médicos da farmacêutica normal ali, né? E eles não encontravam o problema dela. E um médico, como que eu posso dizer, de medicina natural, ele falou que isso se chama neuropatia. E ela tratava assim, mas teria que deixar de comer muitas coisas, né, que ela não poderia comer para poder se livrar daquelas dores no pé. Na verdade, não é só no pé, que ela tem má circulação também nas pernas, mas os pés dela, ela sente como se ele informiga e está sempre gelado, sabe? É como eu posso dizer, uma sensação tão ruim que ela diz que ela não consegue, às vezes, nem descrever, e às vezes não consegue nem dormir. Aí ela está tomando todo esse tempo a água, mas está ainda bem difícil, que ela não tem dias assim alternados que ela não sente a dor para dormir, mas tem dias que é terrível. E eu oriento ela a ela tomar a água e lavar os pés também, fazer tipo um escalda-pés com a água magnetizada, né, para ver se assim ajuda na função da circulação do sangue, para ver se melhora. Quando água, há quanto tempo? Há uns 7 meses, mais ou menos. Sim. E isso ali... E aí eu queria saber se vocês têm alguma experiência para passar que nos ajude. Bem, nós podemos procurar, mas o fato dos pés, que muitas vezes ela sente aquela irritação, é que
o trabalho de 7 meses ainda eu acho que é pouco, tem que tomar mais água, poder limpar mais. E sabe, nós temos muitos capilares, e para poder limpar os capilares leva tempo. E à medida que vai limpando, poderá surgir alguma dorzinha, mas é sinal benéfico. Mas isso ali, eu vou fazer o seguinte, se alguém depois puder me dar uma solução, hoje nós ficamos aqui, senão eu vou procurar uma resposta melhor e oportunamente nós a daremos, então, tá? Sim, Seu eu até Francisco, dei a sugestão para ela, porque eu acho que é interessante, ela é uma dona de casa muito parada, de ela fazer caminhadas para associar essas coisas, É os necessário, exercícios com é necessário, a água, né. é necessário, isso é necessário. boa noite. Boa noite. Oi, seu Francisco, é a Oi, Fátima que está falando. tudo bem, Fátima? Seja bem-vinda. Bem, eu sou uma fã sua de carteirinha, viu? Olá lá, olá lá. Bem-vinda. E a Lorene aí falando de homeopatia, Sim, eu tenho homeopatia diabética, não tenho porque a homeopatia não deixa a gente. Então, eu sou diabética e eu também tenho a neuropatia diabética. Então, a neuropatia, ela causa assim, problema nas articulações, de modo que, há uns 4 anos atrás, um médico que eu comecei a fazer tratamento com ele disse que eu ia terminar numa cadeira de roda, mas, graças a Deus, eu já vinha tomando água magnetizada, né? Então, a minha situação mudou assim o contrário, porque fazer caminhada, a pessoa que tem neuropatia, ela não tem condições, porque as articulações são sensíveis. sim, Então, tem que fortalecer as articulações. sim. E na ocasião que eu descobri esse médico, ele me deu um repouso absoluto. Eu não poderia nem caminhar e nem fazer hidroginástica, nenhuma atividade física, era só repouso, porque minhas articulações estavam muito complicadas e eu sentia muito era nos pés. Meus pés era como se eu sentisse assim o sangue circulando dentro dele. E ao mesmo tempo, eu também tinha aquela queimação que dá nos pés, mas eu continuei tomando a água, eu colocava muito assim os pés na água gelada, que é muito bom. Agora, não pode fazer escalda-pé, a pessoa que tem neuropatia. Tem que ser na água gelada ou fria, porque vai ativar mais a circulação da pessoa, não para melhor, mas para pior. E esse médico, na ocasião, me receitou cartilagem de tubarão para me tomar. Não é esses que vende como se diz? Esqueci o nome agora. É medicina natural? Não, é cartilagem de tubarão, feito no laboratório, farmacêutico e tudo. Ele é muito Não é caro. manipulado? Não é manipulado, Aham. mas é manipulado também, mas o manipulado é muito fraco. Tem outro nome ele. Então, eu cheguei a tomar durante 2 anos, mesmo assim tomando água magnetizada. E melhorei, assim, vou dizer que 80% junto com a água. E ele falou: você não vai poder parar de tomar o resto da vida. Mas eu depois fui parando por vontade, eu tomava assim um mês, outro não, e para ver no meu organismo a aceitação. Então, hoje eu não tomo mais, já tem 1 ano que eu parei de tomar. E eu sinto assim, realmente, as minhas articulações estão bem mais fortalecidas. Eu não tenho mais cãibra, que eu passei a tomar água magnetizada, Sim. eu não eliminou minhas cãibras. Então, essa queimação que eu tinha nos pés, eu não tenho mais. Mas a água me ajudou, mas a cartilagem de tubarão me ajudou bastante. As pessoas que Então, não podem caminhar muito, é interessante da gente não pode.
viu? A pessoa que não pode caminhar muito, é interessante ver, fazer Isso. o movimento, acionar os outros dois corações. Sabia que nós temos 3 corações? Nós temos 3 Sim. corações. Temos o nosso coração normal e temos a panturrilha. Nossa panturrilha também é um coração que ajuda para ajudar a empurrar o sangue para cima. Então, fazer o movimento dos pés, como se estivesse caminhando, quando a gente está sentado, isso ajuda muito para fazer a circulação do sangue. Isso ajuda bastante. Sinceramente, e ajuda bastante. Então, aquelas dores intensas que eu tinha assim nas pernas, eu não conseguia andar, eu não tinha força assim nem para subir uma van, eu não conseguia andar. Melhorou para mim assim, vou dizer que 100%. Então, o segredo é não fazer muita atividade se não tiver ainda preparada para isso. Então, eu levei 1 ano para o médico me liberar para mim fazer caminhadas, porque até então eu não podia, era só caminhadas assim dentro de casa, ou quando eu fosse na rua, eu caminhava um pouco, eu já sentava, então era muito complicado. Então, a neuropatia, ela é um problema que ela vai deixando assim as articulações nossas muito sensível, a ponto de os ossos soltarem, eles se soltarem. Então, tem muitos casos que as pessoas precisam usar bota até o joelho, porque as articulações dos pés, eles se soltam. Puxa então, isso, aí eu pesquisei muito essa parte, né? Por isso que ele falou que eu ia terminar numa cadeira de roda. Mas, graças a Deus, com a água que nós conhecemos, tratada magneticamente, Sim. eu estou ótima. E essa senhora que a Leirane mencionou, ela vai depender muito tempo ainda. É gradativamente, viu? Não foi logo de imediato. Então, gradativamente, ela vai colocar muito assim os pés na água magnetizada, mas é uma água gelada ou fria. Fica aqui. Obrigada, Fátima, porque eu não sabia dessa informação e então foi muito útil para mim. Então, obrigada, gostei mesmo de saber. Muito obrigado. Então, isso, aí você explica para ela que é só 15 minutos com o pé na água, tá? E a água magnetizada, bem geladinha. Eu chegava até a colocar em cima assim de uma barrinha assim de gelo que eu colocava para gelar um saquinho e colocava, mas tem que ter cuidado porque o gelo ele pode congelar aqueles vasos bem fininhos. Então tem que a água ficar separada, assim, o pé ficar na água, não no gelo, porque ele pode congelar os vasos bem fininho. Então vai ajudar bastante ela também. Sim, muito obrigada, então. Eu gostaria de ouvir uma palavrinha do mestre Gustavo. Por favor, Gustavo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, Gustavo. Todo mundo bem? Bom, eu não sei basicamente como completar aquilo que já está muito bem explicado, né? Quero aqui já aproveitar para te parabenizar, senhor Francisco, que o senhor para mim é meu mestre também. Então, eu creio que a gente teve uma partilha muito grande aqui, né? A gente aprendeu bastante coisa, a gente compartilhou muita coisa e eu acho basicamente o que eu posso falar para complementar tudo que já foi dito. Pessoal, muitas pessoas têm aquele costume, né, de perguntar, mas como que a água age nesse ponto? Como que a água vai agir naquele ponto, naquela doença, naquela enfermidade, né? Eu creio que existe a resposta, ela é a mesma para tudo, né? Eu vejo muitas pessoas que se travam nessa. Gustavo, vai funcionar para tal coisa? Senhor Francisco, vai funcionar para outra coisa? É importante a gente saber, né, o básico, que vai funcionar para tudo. Existe todas as diferenças de enfermidades, né? E hoje foi falado bastante enfermidades bastante diferentes, mas que tem a ver com tendões, tem a ver com nervos, né? Tudo que foi falado aqui hoje. Então, entra num ponto que o que a água realmente faz?
ela deixa o teu corpo mais forte, ela deixa o teu corpo com uma defesa melhor. Então, um resumo assim, Gustavo, vai melhorar a tal enfermidade? Vai. Por quê? O teu corpo, ele precisa se defender. Ele precisa ter aquele escudo protetor dele. E o escudo protetor do teu corpo é o quê? É um corpo alcalino, é um corpo com radical livre neutralizado, porque o nosso corpo precisa de radical livre, né? Então, como eu consigo isso? Através da água. Então, não importa a enfermidade que você tem, a partir do momento que você começa a beber da água, que você começa a neutralizar radical livre, que você começa a alcalinizar teu corpo, a enfermidade, ela não importa tanto. O resultado vai vir, talvez em um dia, como muitos acontecem, como também em 90 dias, como também em um ano, como também em 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque eu não lembro quem colocou aqui no chat, mas tem um ponto importante. A água é fundamental. A água, ela vai ser um veículo para o teu corpo. Então, ela vai levar tudo aquilo que você bebe junto com a água também. Então, tem aquela questão de que se você não cuidar um pouco da alimentação, dependendo um pouco também, quem toma remédio, às vezes a água pode transportar mais ainda para o teu organismo. Então, tem toda uma questão de, como eu posso dizer, você saber que não importa a enfermidade, bebendo da água você vai ter resultado, e ao mesmo tempo é importante a gente entender também que a água, ela é um veículo e ela vai levar muito mais nutrientes para o seu organismo. Então aquilo que você mistura com a água vai ser mais aproveitado pelo teu organismo também. As dúvidas foram sanadas aqui, não sei se tem alguém com mais alguma dúvida. O senhor Francisco, o senhor quer que eu complemente com alguma coisa? Tá tudo tão bem explicadinho que eu não sei nem como complementar, para ser bem honesto, mas eu só queria colocar esse ponto porque para que vocês não criem essa barreira de que Silocimol não vai ajudar ou talvez ajude. Ele vai ajudar em toda enfermidade. O tempo depende de cada organismo, né? Então é isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa também, seu Francisco, espero aí ter contribuído. E bastante, e bastante. Só o fato de estar aqui junto conosco é um grande presente para nós todos. E que nós, a última vez, né, Gustavo? Estamos à disposição então, para recebê-lo, tá? Exatamente, obrigado. E eu vou estar aqui mais vezes, tá? E o presente é meu de ver todos vocês aqui, porque é aquilo que eu falo. Não é qualquer pessoa que estaria agora umas 10h20, horário de Brasília, né? Aqui treinando, compartilhando informação para um propósito ainda maior, né? Para salvar vidas. Então, a gente tem um ponto assim de... Poxa, a gente tem aquilo que eu estou falando com a Tati, não tenho conversado com a Tati bastante, então é aquela questão do propósito. A gente está aqui para salvar vidas. E eu, o senhor Francisco, Sidney, Roberto Flora, enfim, todo mundo que está aqui, Vanira, Zenilda, é todo mundo unidos em um mesmo propósito. A gente está unido no mesmo propósito. A gente está unido, a gente é um só. A gente somos vários que se transforma em uma coisa só. A gente só quer ajudar as pessoas a salvar vidas. E é isso que a gente vai fazer. E é conversas como essa que nos fortalecem ainda mais. Por favor, não largue nossa mão. Por favor. Não vou largar. Pode ficar bem tranquilo. Eu não vou largar a mão de vocês. Mas é aquele negócio. Vocês estão segurando minha mão também? Vamos lá. Ó, eu não larguei, mas vocês largaram a minha ou não? E bem firme. E a menina Tatiana, teria alguma coisa para nos colocar? Senhor Francisco, pessoal, boa noite. Eu estou aqui dentro do carro, acho que vocês não estão me enxergando. O Sidney pediu para mim abrir a câmera, eu estava colocando em ordem algumas coisas, uma faxina, né? Porque eu viajo essa semana, então assim, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou dona de casa. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam, né? Então aqui, as pessoas que estão aqui, realmente é o que é a Timol, tá? O horário que nós estamos buscando conhecimento. E outra coisa, fiquem ligados todas as terças-feiras, senhor Francisco, importantíssimo essas informações, é que a gente se depara todos os dias no campo de perguntas. As pessoas, às vezes, falta compartilhar mais.
Às vezes você tem aquilo ali, teve a resposta do cliente, mas às vezes não passa para frente. Lógico, nos grupos passam, mas sempre nós vamos ter dúvidas. E as terças-feiras, pessoal, também é o momento de tirar essas dúvidas. E eu quero dizer para vocês, eu faço das palavras do Gustavo as minhas, independente de qualquer posição que nós estejamos, nós estamos agora ligados, porque nós somos todos sócios de uma empresa, de um projeto maravilhoso que vai levar a saúde para o mundo todo. Simples assim, tá? Boa noite para vocês. Obrigada, Sr. Francisco, mais uma vez, e até a próxima. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado. Gente, alguma pergunta a mais? Já são 22h23. Nossa, como passa o tempo, né? Então, o objetivo nosso, volto a dizer, nós não queremos reinventar a roda, mas isto sim, se um ajuda e outro também, nós alinhamos a roda. E a roda alinhada é mais fácil para nós irmos para frente. E o nosso objetivo é fazer aquilo que o nosso presidente quer. Que todo mundo tenha ao menos um combo em casa. Então, gente, vamos se unir as mãos. Como o senhor Gustavo disse, não larguem as mãos. Vamos lá, vamos se ajudar. Independente da região, da cidade, da religião, time de futebol e tudo, o importante para nós é a Timol. Em primeiro lugar, a Timol. O resto é o resto. Então, vamos se ajudar, gente. Vamos se ajudar. Desculpe alguma falha, algum erro que tinha sido. Quem sabe, quando crescer, pode ser que eu consiga melhorar. Mas um abraço a todos, gente. Obrigado pela ajuda, pela presença. Eu quero agradecer a uma pessoa que ele foi incansável, se dedicou de corpo e alma para que essa não pudesse acontecer. Foi o seu Ivani. Muito obrigado, Ivani, de coração. Muito obrigado. Imagina, estamos aí, estamos no mesmo barco, seu Francisco. É aí onde que nasce o líder. Só pedir desculpa pelos transtornos aí, que teve mais gente aí chamando no link aí que deu errado. E acredito que podia ter mais gente na sala também, mas vamos melhorando devagarzinho. Uma pena. Não sei o que Graças a todos. Não sei o que. E obrigado pela presença. Seu Francisco, eu posso falar uma coisinha? Atrasou um pouquinho a live, não atrasou hoje? Sim, sim. Sim, eu vou dizer. Eu tenho que fazer atividade física, certo? É religioso, assim, porque é um propósito que eu fiz com o meu corpo por conta da deficiência que eu tenho. E nós conseguimos uma personal que vem em casa. E eu estava com o meu coração, assim, apertado, porque eu falei, eu vou chegar atrasado na aula do seu Francisco hoje, porque eu não podia perder a minha live. Tanto é que eu estou aqui, estou toda suada, né? Então, assim, eu quero agradecer a Deus nesse momento, que eu já agradeci aqui sozinha, estava vibrando. A hora que eu cheguei, estava começando. Então, esse atraso me arrepia de falar, tá? Porque eu acredito na conexão, em great connections, tá? Eu acredito nas grandes conexões. E a Timol tem me proporcionado grandes conexões. E só Deus sabe o quanto eu queria estar aqui presente, porque a outra eu estava ouvindo, lá na minha ginástica. Só que aqui eu não podia, porque eu queria interagir. Então, esse atraso, seu Francisco, foi a bênção do Senhor Deus na minha vida. Um presente para mim. Muito egoísta, né? Não. Mas eu precisava desse momento, gente. Eu já falei, eu sou um grão de areia na Timol, mas eu preciso crescer e eu quero crescer. Então, esse atraso hoje foi providencial para mim. Eu estou aqui exausta, agora eu vou tomar um banho, mas vou dormir feliz com tudo que eu aprendi e com as respostas que eu já dei para as minhas amigas aqui. Tá bom? Dona então, Márcia, não se a senhora falou que é um grão de areia, né? A senhora sabe que a nanotecnologia, ela tem num trecho, uma praia de 100 quilômetros, consegue condensar tudo isso ali num grão de areia. Então, essa era a nossa... Uhul! Amém! Eu gostaria agora de ouvir a palavra de uma pessoa muito importante para nós, um líder nato, um líder que ele se dedica de corpo e alma para Timol. Beijo, seu Francisco. Beijo, gente. Obrigada. É de se tirar o chapéu para ele, porque realmente ele faz isso de coração. Diamante, uma palavrinha tua, por favor. Sidney, por favor. Até agora. Sidney é o que dá na segunda-feira.
por favor. Senhor Francisco, muito boa noite a todos os participantes. Eu estou aqui de uma forma perplexa, muito emocionado. Gostei demais do teu treinamento, gostei demais da participação de todos. Eu não vou abrir o meu vídeo aqui porque eu estou sem camisa. Eu estava lavando o cachorrinho agora e se preparando para ir descansar, mas eu gostei demais, viu? Parabéns pela tua live, parabéns pelos participantes aqui presentes. Francamente, eu estou muito emocionado por tudo que eu vi, por tudo que eu ouvi, né? Seu Francisco é uma pessoa aí, 81 anos e meio de idade, né, seu Francisco? Quase fazendo 82 anos. Um grande exemplo para nós. Quando eu falo do Senhor, eu falo e as palavras não saem da minha boca. As palavras saem do meu coração. Estou muito emocionado, muito mesmo, porque se eu chegar aos 81, 82, da forma que o Senhor está, eu vou ser muito feliz. Eu não tenho palavras para colocar aqui, né, a não ser parabenizar esses poucos participantes, né, quase 40. Tatiane, pela sua insistência com o seu Francisco, né? Seu Francisco, pela sua prontidão de estar nos apoiando. Eu estou muito feliz, muito feliz. A palavra de ordem é simplesmente gratidão. Muito obrigado por me convidar, por participar aqui contigo dessa live. Nós agradecemos, Sidney. Muito obrigado. O senhor é exemplo para nós temos que segui-lo. Muito obrigado. E com isso, gente, então nós encerramos o trabalho de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. De avião lotado. Foi um e pouco os seguidores dizem, não é hora de viajar. E por que for viajar? O ator reclama de avião lotado e os seguidores batem, não é hora de viajar. Humberto Martins, da Globo. Fez postagem cobrando isolamento social dentro da aeronave. Teve que explicar aos seguidores que estavam indo trabalhar. Eles fazem gravação no canto e outro, né? Qual é que está aberto? E os outros estão funcionando, né? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Se alguém, digamos, quiser adiantar algum assunto, para nós facilita bastante. Então, nós podemos adiantar, estudar direitinho e falar na íntegra. Não que a gente queira ser superior dos outros. O nosso objetivo é eliminar dúvidas. A pior coisa que tem é uma dúvida. Então, nós procuramos eliminar as dúvidas. Então, um grande abraço a todos e vamos em frente. Vamos em frente que vale a pena, gente. E nós temos que cuidar da nossa estrela. Ela tem que brilhar bastante, e bastante, e bastante. Então, vamos lá. Eu sempre uso uma expressão que eu acho que dá para dizer que é verdade. Quando a gente prepara um braseiro para fazer um assado, coisa que vale, a gente coloca o carvão, aí acende, ele fica aquele braseiro bonito. Mas se nós pegamos uma brasa dessa e deixamos fora do ambiente, em seguida ela perde aquele brilho, fica acidentada, em pouco tempo vira carvão de novo. Então, o importante para nós é quanto mais unido, melhor. Quanto mais agrupado, maior o carvão, maior o fogo, e maior a nossa estrela que progride mais. Então, gente, muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.